Só um pouquinho, a gente espera um pouquinho para ver se entra pelo resto do pessoal, tá? Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Só estou botando aqui quem tá aí. Gabriela. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Giovanni. Luiz. Maria Clara. Ô, prof, tinha alguma Oi. coisa para hoje? Maria Eduarda, já vou ver. Marina tá aí? Tá. Natália. Nicolas. Pedro. Sofia e Vitória. Gilberto tá aí. Gabriel tá aí. Só tá faltando a Ana Luísa, né? Tá. Pessoal, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Só uma coisinha aqui que eu vou ler para vocês rapidinho. Ó, vou ler uma coisa aqui para vocês, ver se vocês conseguem lembrar o que é isso aqui. Olá, turma. Abaixo, planejamento para a semana. Nesta semana, daremos continuidade ao estudo do solo, trabalhando os seguintes conteúdos: degradação e conservação do solo. Na quarta-feira, portanto, amanhã, né? Será postado um exercício avaliativo para ser entregue no Classroom. Não é para entregar por e-mail, é fazer lá no Classroom. Até o dia 25/8. Tu já mandou, prof? Então, pessoal, quem é que falou isso agora? Quem Maria falou Clara. isso? Ô, Maria, eu não acabei de ler que eu vou postar, que vai ser postado na quarta-feira. Ah, eu me confundi. Gente, olha aqui. Sério, eu tô notando isso em todas as turmas. A falta de atenção nas coisas que leem, se é que leem, porque assim, ó, quando alguém me perguntou hoje, tá? O que nós vamos fazer hoje? Vocês deveriam saber o que nós vamos fazer. Porque é mandado para vocês toda segunda-feira o que vai ser feito em todas as disciplinas. O que vocês fazem? Me contem. O que vocês fazem? Como é que vocês recebem isso? Vocês leem o que vocês recebem? Sejam sinceros. Para quem que chega? Para quem que chega
o planejamento da semana? Chega direto para vocês ou para os pais? Paz, pra mim é paz. Aí Pra eles mandam pra mim. A escola manda direto pra mim. Tá, e o que vocês fazem com isso esse material que a escola manda? Os pais mostram para vocês? Eu faço Então, uma segundo, tabela que tem para fazer. Aí a mãe eu manda. Aqui leio alguém falou que tudo. a mãe manda. A Natália falou, eles mandam. Eles mandam para quem? Para ti, no caso? A escola manda Tá. direto. Ô, prof, a escola manda direto pra mim. Eu Ah, pego, eu leio. Quando eu acabo a tarefa, eu excluo o arquivo, mas deixo ele salvo no celular se eu precisar para alguma outra hora. então, Maria, então não tem necessidade nenhuma desse tipo de pergunta que vocês fazem. Porque vocês, assim, ó, tem que ter uma organização, tá? Quando eu venho, vamos supor, se eu vou para aula de matemática, eu vou lá olhar o que a escola mandou na semana. O que vai ter de matemática? Tem tarefa, não tem tarefa, sabe? O dia, as datas, estão todas ali. Vocês têm que se organizar para isso, certo? Senão vocês ficam numa dependência incrível. E aí, quando é que essa independência vai vir? De poder fazer as coisas, não se preocupar, não ficar ansioso com as coisas, porque eu já sei o que é, veio para mim, eu li, eu sei o que vai ter. Ô, prof, Sabe? mas é que às vezes também confunde, por causa que chegam os arquivos de todas as matérias, aí já lê tudo junto, e aí às Pois vezes é, mas, confunde, sabe? Maria, eu já falei numa aula aqui para vocês que vocês têm que ter uma organização. Então, veio tudo junto, mas separa isso. Pega lá o teu material, o teu caderno de ciências e, sei lá, escreve lá o que vai ser, o que tem para fazer, porque daí não confunde. Não adianta ficar só com a leitura do que chegou. Eu vou esquecer, até eu esqueceria, certo? O que eu que tenho que fazer? Eu tenho que fazer ou um muralzinho das tarefas, sabe? O que vai ter naquela semana, para cada semana, escrever num papel. Ah, tá. Então, ciências. Eu vou lá, vejo no arquivo o que tem e escrevo ali. Tal coisa. Porque daí eu não me perco. E cada aula que eu vou, amanhã vai ter aula de ciências, matemática e história. Então, eu já boto o papelzinho ali da ciência, matemática e história para eu saber o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer naquela aula, tá? É uma questão de organização de vocês, certo? Quanto mais organizado, menos confuso a gente fica, tá? E menos ansioso também, né? Se eu tiver bem organizadinho, eu já sei o que tem para fazer, quando é que é para entregar, tudo certinho, daí não vai gerar ansiedade. Agora, só se eu só ler tudo ali, vem aquele monte de coisa, eu li, pá, 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 não anotei nada, não fiz nada, não fiz nenhum tipo de organização, eu vou ficar agoniado, porque daí durante a semana eu nunca sei o que vai acontecer, entenderam? Então, é bem importante que vocês se organizem, tá? Para poder ficar tranquilos, né? Ter um pouco de tranquilidade, assim, durante a semana, para estudar, para tudo, né? Eu, gente, olha aqui, eu sou cheia dos papéis, ó. Olha aqui. Apesar de eu ter aqui no computador o que vai ser, eu já marquei aqui, ó, tudo que vai acontecer, tudo que eu planejei para acontecer durante a manhã de hoje. Não pensa que eu fico confiando só na minha cabeça. Eu anotei aqui, ó, nono ano, o que eu quero falar para eles, qual é o conteúdo que eu vou dar, tudo direitinho, tá? Isso que eu sou adulta, né? Que já poderia ter. Não, eu não confio só na minha cabeça, eu arrumo uma forma de eu me organizar, tá? E cada um tem o seu jeito de se organizar. Cada um tem que achar qual é o seu jeito de fazer isso direitinho. Se é num cartaz, se é em folhas por disciplina, que eu vou colocar o que vai ter durante a semana, tá? Que aí vocês conseguem se organizar bem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, abrindo o livro de vocês, tá? Já vou dar a página aqui qual é. Tossezinha chata.
gente não tinha terminado ainda o exercício, né? A gente começou um exercício e não tinha terminado na página 105, lembram? Solo. Ó, era um exercício que até quem tinha terminado a prova, né, ia começar a fazer o 1 e 2, lembram? Lembra? Tá? E dá para corrigir já o 1 e 2? Tá, vocês estão aí com o exercício na mão, todo mundo? Tá, por que a maioria está com câmera fechada? Eu vou anotar quem está com câmera aberta, porque eu vou botar isso lá no conceito integrado. Sofia tá sempre, né, Sofia, com a câmera aberta, né? O Pedro, hoje tá o Pedro, Sofia, Maria Clara também tá sempre com a câmera aberta. A Gabriela. A Vitória. A Luísa. O Antônio. Gabriel. Quem mais? Maria Eduarda. Tem alguns que não conseguem, né? E a Ana Paula. Pronto. Pessoal, aqui comigo, ó. Explique qual é a relação entre as rochas, os minerais e os minérios. Antônio, sabe dizer, Antônio? A primeira? Os minerais ficam nas rochas do solo e os minérios são os minerais que, como é que fala? São importantes para a economia do país. Ah, isso, que tem valor econômico, né? Valor econômico. Isso mesmo, tá certo. Sofia, quer ler a tua? Prof, travou, vocês estão corrigindo qual? A primeira? A primeira? Tá. Explique qual a relação entre rocha, minerais e minérios. Ah, tá. A minha eu coloquei, mas eu não perdi a página, mas eu tinha escrito em uma folha, mas eu lembro assim de cabeça. Eu tinha colocado que minérios são os minerais tirados de rochas de valores econômicos, as rochas é onde os minérios são formados, e foi isso que eu coloquei, pelo que eu me lembro. Quem mais quer ler a sua? Fez, Gabriel? Conseguiu fazer? Não te lembra de ter feito essa tarefa? Não? Então, Gabriel, é na página 105, tá? Exercício 1 e 2, tá bom? Ô, prof, eu também não consegui fazer por causa que eu ainda estava em prova. Estava em prova, né? Então, nós vamos corrigir esse aqui, e aí, depois eu vou, o resto eu vou mandar no exercício que eu vou postar amanhã, tá? Aqui, ó, eu pedi para explicar a relação entre as rochas, os minerais e os minérios. As rochas são um conjunto de minerais. As rochas são formadas por minerais. Os minerais são substâncias químicas cristalinas, né? E os minérios são os minerais que têm importância econômica, tá? Prof, repete um, por favor, que eu não peguei.
Repete o início, por favor, que eu não consegui escrever. As rochas são um conjunto de minerais, ou seja, é um conjunto de minerais, sim, pode, claro, que formam as rochas, tá? Os minerais são substâncias químicas cristalinas, geralmente sólidas e cristalinas, né? E os minérios são os minerais que têm importância econômica, que pode ser vendido, que são usados para fazer coisas. Fala, Sofia. Eu pensei que minha folha não estava aqui, mas estava num lugar do caderno que eu não sabia que estava. Daí agora tá aqui minha resposta, eu posso ler? Pode. As rochas são tipo as mães dos minerais. E quando um mineral é de importância econômica para a sociedade, ao retirarmos ele da pedra, ele se torna um minério. Se torna minério, né? Tá? Daí eu pedi assim, ó, monte uma tabela com informações sobre a formação dos 3 tipos de rocha existente na Terra, tá? Então, vamos ver. Quais são os 3 tipos de rocha que existem na Terra? Que vocês já fizeram prova, né, sobre isso. Fala, Gilberto. São as rochas gênias. Peraí, deixa eu pegar um caderno. Eu não me lembro muito bem. Rochas gênias, rocha sedimentares, rochas metamórficas. Rochas ígneas. Ígneas, não é? Isso, Tá? ígneas. Tá. Isso. Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Só que a tabela, né? A tabela que tinha que montar tinha que falar sobre a formação desses 3 tipos. As ígneas vêm da onde? Vem da magma. Do magma, né? E também A são origem chamadas dela é o magma, ela se forma no magma. Ela pode se formar, como caiu lá na prova, né? Ela pode se formar na superfície da Terra, daí ela é uma rocha extrusiva, né? E ela pode se formar dentro da superfície da Terra, daí é uma rocha intrusiva, certo? ou vulcânica, né, prof? Ou vulcânica. E tem a rocha sedimentar, que é formada por sedimentos que vão se depositando, né? Ao longo de milhares de anos, vão se depositando, vão se compactando e vão formando uma rocha que fica toda de camadinhas. É nessa rocha que a gente geralmente encontra fósseis, né? E tem a rocha metamórfica, que são as rochas que, por pressão, por temperatura, se transformam. Aí essas rochas metamórficas, elas podem ter origem em rochas sedimentares ou ígneas, né? Lembra disso? Tá? Bom, então era isso. Corrigi essas 2 aqui. Agora nós vamos passar para o próximo tema, que é degradação e conservação do solo. Só que aqui, ó, deixa eu lembrar para vocês. Amanhã, tá? Amanhã vai ter lá no Classroom um exercício avaliativo, tá? Vocês vão entrar lá no Classroom, vão pegar o exercício, vão responder lá o exercício, tá? Não me mande por e-mail, senão dá uma confusão danada, porque aquela nota tem que ficar registrada lá, para juntar com as outras que já tem, tá? Então, me mandem pelo Classroom, certo? E vai ter esse exercício avaliativo lá, bem simples, que vocês podem consultar, tá? Pode pesquisar no livro para responder. Respondam bem direitinho, façam bem feito, tá? Porque é um exercício avaliativo e tem nota de prova, tá? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Degradação e conservação do solo. O que vocês entendem por degradação? O que é degradar? Destruir? Algo assim, tipo? É, mais ou menos isso. Destruir, desmanchar, né? Isso Aí, tipo, a gente pega um pedacinho de bolo ou de pão e fica assim, aí vai saindo esfarelinho. É uma degradação, tá? João Teodoro, chegou agora. Então, vamos lá, gente, ó. Oi, prof. Tudo bom? Vamos ver o que degrada o solo. O que pode
estragar, né, vamos dizer assim, o solo, tá? Uma fina camada de solo pode demorar centenas de anos para se formar, tá? Entretanto, o solo pode ser degradado em poucos anos ou até em horas. Eu posso destruir o solo, certo? Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural, tá? Quanto na área urbana. Ela pode ocorrer tanto nos campos como nas cidades. Se o solo não for cuidado, não tivermos uma forma de preservar, né? O solo, ele pode ser destruído, ele pode ser degradado, tá? E pode ser consequência de vários processos, certo? Então, quais são esses processos? O livro de vocês traz erosão e traz dois tipos de erosão, hídrica e eólica. Quem já estudou erosão aqui em geografia, por exemplo? Alguém já estudou erosão? Em outros anos, alguém já estudou o que era erosão? A gente estudou, a gente não lembra do significado da palavra. Erosão, gente, é a perda de grãos minerais do solo. O solo vai perdendo os seus minerais, tá? E também material orgânico. Ele vai perdendo, porque a gente viu que a composição do solo tem a parte mineral e a parte orgânica, certo? Então, erosão é quando o solo começa a perder essas coisas, tá? E ela pode ser, ela é desencadeada, ela acontece principalmente pela ação de vento, né? Então, se o solo está sem vegetação, o vento vai batendo e vai carregando partículas do solo, tanto partículas orgânicas quanto mineral. Ou a água também, a água demais vai levando, vai carregando os minerais e a matéria orgânica do solo, tá? E o que causa isso, a mais comum é a retirada da cobertura vegetal. Então, por exemplo, né, quando a gente vê, às vezes acontece aí quando chove muito, diz assim, caiu uma barreira na estrada tal e interrompeu o trânsito. A gente não ouve isso no noticiário, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso quando chove muito? Que caiu uma barreira em cima do asfalto e ninguém mais pôde passar, né? Quando é que isso acontece? Isso acontece quando as terras, né, próximas às estradas, principalmente nos morros, estão sem vegetação. Aí o que acontece? Quando chove muito, vai carregando, né? Vai carregando, vai retirando os minerais, a matéria orgânica que faz parte daquele solo, e de repente desmorona tudo, né? Cai tudo, cai aquela barreira, certo? Isso é uma forma de erosão. E quem causou? A água. Por que a água causou isso? Porque não tinha uma cobertura vegetal. Todo mundo consegue entender isso direitinho? Hein, gente? Consegue? Tá tudo certo? Tudo certo, Gabriel? Sim. Sim? Que ótimo. Então, vamos continuar, tá? Então, a erosão, ela pode ser hídrica, que é essa que eu falei, que é a água que vai causar isso, né? Vai causar essa erosão, essa retirada do material do solo, ou eólica, que é quando é o vento, né? Se uma coisa também tiver sem vegetação e começar a bater vento, também vai retirando aquelas partículas de solo, tá? Ó, aqui, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó. Praia da Ribanceira, em Imbituba, Santa Catarina, tá? Então, vocês estão vendo esse morro aqui, ó? Tem uma parte dele que não tem vegetação. O que está acontecendo com o solo? Está ficando todo esburacado, né? Por quê? Porque o vento está batendo e está retirando partículas dele. Ia falar, Maria Clara? Pode falar. Pode acontecer também, tipo, tem um morro assim bem grande e também tem árvores, só que tipo são bem pequenas e o vento é tão forte que tipo vai arrancar a árvore e vai fazer isso no solo também por causa que
já arrancou a árvore, então tá sem sol nenhum. Tipo, Se tiver uma ventania muito forte que arrancar as árvores de um morro, ele vai ficar sem aquela cobertura vegetal, né? Ele ainda vai ter a cobertura vegetal de gramíneas e coisa e tal, mas aquela parte, vocês já viram que quando uma árvore é arrancada inteira pelo vento, fica um buracão já, né? Já fica um buracão e o solo fica exposto, certo? Aí o vento continuando a bater ali, aquele buraco tende a ficar maior ainda, certo? A Ana Paula ia falar alguma coisa, Ana? Não, é que eu só ia falar que aquela terra que tem ali é meio avermelhada, né? Isso. Os solos, eles têm várias cores, né? Vocês já perceberam isso? Alguém já passou, assim, por uma região que tem um corte no terreno, assim, que está parecendo solo? Às vezes a gente vê camadas coloridas, assim, né? Tipo barro. O barro, às vezes, a argila, né? Quando o solo tem muita argila, às vezes a argila é bem alaranjada, às vezes é mais clarinha, né? Então, o solo, ele tem várias cores. Tanto é que se faz tinta, né? De pigmento que tem no solo, certo? Se a gente tivesse em aula presencial, a gente ia fazer tinta de solo. Vocês nunca fizeram? Não? Já? Quem já fez? Tinta de solo é bem legal de fazer. A gente pega vários tipos de solo, com várias pigmentações, né? E aí faz a tinta, tá? E faz pinturas com essa tinta e tal. Assim como também eu gosto de fazer tinta tirando pigmento de vegetais, tá? Mas como a gente estava estudando solo, se a gente tivesse com aula presencial, a gente ia estar fazendo tinta de solo, de vários tipos de solo, tá? Então, aqui, ó, mostra nessa figura aqui da Praia da Ribanceira, que o solo aqui, ó, tá bem erodido, né? Bem já degradado, certo? E vai continuar. Como é que pode parar isso aqui? Como é que vocês acham que a gente poderia parar essa erosão nesse morro aqui? Quem é que tem uma ideia? Plantar mais coisa? Cobrindo Plantar, o solo isso mesmo. com árvore. Ou rocha também, né, daria? Botar rocha? Colocaria, tipo, muita pedra, ficaria sem nada, não daria para ver. Mas aí não teria solo, que eu estou falando de uma forma de recuperar, não deixar perder mais solo, né? Que pudesse ter o solo ali, né? Que aqui ainda tem solo em formação, tá? Então, o que poderia fazer, o que a Vitória falou, é plantar, né? Reflorestar isso aqui, fazer uma cobertura vegetal para quando o vento bater, não tirar mais o solo, né? Tá? Prof, tem uma coisa que eu ainda não entendi direito. Tipo, o solo se forma em milhões, milhares, muito tempo, certo? Certo. Mas como é que ele é formado? Tipo, eu ainda não entendi direito como é Que se formou essa camada de solo que tem no nosso planeta? Tipo, como é que vai juntar um monte de coisa que vai formar um solo, tipo... Não é um monte de coisa que vai formar um solo. Tu viu aquele vídeo que eu mandei para vocês no grupo? Acho que vi. Um vídeo que tu mandou, não foi muito recente, mas mais ou menos quando a gente já estava então, estudando ali solo. mostra como é que o solo se formou. Porque o solo que existe hoje, esse solo que a gente pisa, onde as cidades todas do planeta foram construídas em cima, né, onde se planta tudo, ele se formou há milhares de anos. Quando as rochas se formaram no planeta, com o passar do tempo, elas já começaram a se degradar. Elas começaram a se partir em partículas cada vez mais fininhas, a parte superior delas, né? Foi se degradando, foi ficando esfareladinha, até que começou a se juntar, apareceram os seres vivos começaram a morrer, começou a se juntar matéria orgânica ali, e
milhares, milhões de anos se passaram até Isso. formar essa camada de solo que tem. Sim, só que, tipo, é estranho pensar nisso, por causa que se eu for pensar assim, nossa, uma rocha se desfez desse jeito, nananana, formou o solo, veio seres vivos, morreram seres vivos. Aí eu fico pensando, tipo, nossa, mas aí como é que surgiu essa rocha que fez isso? E como é que surgiu a outra? Bom, mas aí é o seguinte, a rocha surgiu da onde? Na formação do planeta, que foi juntando elementos químicos que formaram os minerais, que formaram as rochas, tá? E como é que se formaram os minerais que formaram as rochas? Dos elementos químicos. E os elementos químicos surgiram da explosão que formou todo o sistema Então, solar só e que eu nosso fico universo. pensando, e como surgiu essa Tá, explosão? Maria, mas aí nós vamos daqui a pouco, tá, quem fez o universo e quem fez não sei o quê. Isso é ciência. A gente sabe até onde a gente sabe. Tanto é que tem gente que acredita que houve um Deus que fez isso tudo. E tem gente que acredita que não existe esse Deus, tá? Que o universo ele é infinito no tempo, no espaço, em tudo, né? Quem dera eu tivesse explicação para isso tudo, eu também não tenho. E é justamente essas dúvidas que a gente tem que faz com que a ciência evolua, né? Porque se a gente não tivesse mais nada para perguntar, que conhecimento a gente ia produzir? O nosso conhecimento vem das dúvidas que nós temos. Quando a gente tem dúvida, a gente vai pesquisar, né? Os cientistas estão pesquisando até hoje. Há aqueles que afirmam que o mundo que a gente conhece, surgiu de uma explosão, que antes só existia um aglomerado de energia que um dia, bum, explodiu, né? E aí essa energia formou esses elementos, os elementos foram se juntando e formando as coisas que a gente conhece. Os elementos químicos deram origem aos minerais, os minerais se juntaram, formaram as rochas, né? As rochas formaram, enfim, todo o planeta. Teríamos que falar da formação de todo o planeta. E, aliás, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Enquanto a gente estiver pensando, a gente produz conhecimento. Quando a gente parar de pensar e de ter dúvida, o conhecimento vai deixar de existir. As coisas vão se estagnar, né? Mais alguma questão? Não? Então vamos continuar aqui, ó. A erosão do solo pode fazer com que os materiais arrastados pelas águas se depositem em leitos de rios, córregos, lagos e açudes. Agora eu quero que vocês olhem aqui para o quadro, tá? Aqui, ó. Consegue ver o quadro aqui? É, dá pra ver, mas tá meio embaçado a tela. Aí as letras estão meio. Vocês conseguem ler o que está ali no quadro? A prof tá rápida de digitar, porque tem alguns professores que abrem o Word e digitam, e ficam digitando e eu explicando, sabe? Como se fosse um quadro mais no Word. É, mas para fazer desenho não dá. Ah, é pra fazer desenho, então não dá. Só se fosse no Paint. É. Aqui, ó. Consegue enxergar ali? Sim. Tá. Eu vou fazer um desenhinho aqui para vocês entenderem isso. Só temos mais 5 minutos. Tá. Imagina aqui, ó. Aqui eu tenho um morro, tá? E o meu morro tá desmatado, certo? Esse morro aqui, toda essa parte aqui, ó, tá sofrendo erosão, tá? Não tem vegetação nessa parte aqui, ó. Só tem vegetação aqui para cima, tá? Ó. Aqui não tem vegetação, certo? Então, o vento, a água estão batendo aqui
tá? Ó, vento, tá? E água da chuva batendo aqui e carregando partículas desse solo e está levando as partículas desse solo para o leito do rio. Aqui corre um rio, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um rio, certo? Aí essas partículas, elas vão caindo e vão se depositando aqui no fundo, ó, do rio. Então, o que acontece? Como elas vão se depositando aqui no fundo do rio, essas partículas que estão caindo, que estão vindo aqui, ó, desse solo que está sofrendo erosão, tá? Só um pouquinho, gente. Daqui a pouco o rio vai secar de tanto solo que tá entrando. Oi? Daqui a O que pouco você falou, Sofia? de tanto solo que vai entrar ali dentro. Não vai mais ter rio. É, exatamente isso. Então, o que acontece, ó? O rio estava aqui. Aí, essas partículas, ao longo do tempo, porque não tem vegetação aqui, né? A mata ciliar, que é a mata que fica do lado dos rios, assim, na beirada dos rios, não existe mais. Esse morro aqui também tem vegetação só para lá, nessa parte aqui não tem. Então, vento e chuva batendo, carregando material, né, partículas de solo para dentro do rio. Então, o rio que antes tinha essa profundidade aqui, ó, tá? Agora tem só essa aqui, tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, começa a chover, chuvarada muito intensa, né? E o rio logo transborda, provocando o quê? Enchentes, tá? Por que o rio transbordou? Porque a quantidade de água foi muito grande? Pode até ser, pode acontecer, né? Mas nesse caso aqui, por que o rio transbordou? Porque parte do volume dele, né, está sendo ocupado pelas partículas de solo que foram caindo lá dentro. Esse processo aqui se chama assoreamento dos rios, tá? Quando partículas de solo se desgrudam, né, e vão para dentro do rio, acontece o assoreamento, que diminui, né, o volume do rio, certo? Deu para entender? Todo mundo entendeu aquilo ali? Todo mundo conseguiu entender o desenho? Sim, eu só tenho uma dúvida. Hum. Tipo, às vezes acontece, passa assim no jornal, na cidade, teve uma chuva enorme e o rio não sei o que transbordou e aí desmoronou um monte de coisa. Sim. Tipo, normalmente é por causa disso, por causa de partículas de outros lugares que foram indo naquele rio ali, é por causa que choveu muito mesmo. Não, por exemplo, nas cidades, o que mais acontece, rios que são próximos às cidades, né, geralmente sofrem enchente. Pode ser por assoreamento, tá? Pode acontecer. Pode ser por lixo depositado nos rios. Assoreamento se chama, prof? Assoreamento é quando... É isso que eu acabei de explicar, Maria Clara. Assoreamento é o que eu expliquei ali no quadro. É quando partículas se despregam do solo e vão caindo dentro do rio, certo? Isso acontece geralmente em rios que não tem mais mata ciliar, aquela mata ao redor do rio, sabe? Né? E que aí partículas de solo começam a entrar para dentro do rio, né? E começam a ocupar o espaço do rio, tá? Agora, por exemplo, rios próximos às cidades, geralmente as enchentes são porque os solos das cidades são impermeáveis. O que é isso? Os solos da cidade, geralmente as ruas são todas asfaltadas. Aí a água da chuva, parte da água da chuva que devia penetrar no solo, né? Vai tudo para dentro do rio, certo? E aí enche o rio e o rio transborda, certo? Deu para entender?
E por isso que também, tipo, em muitas ruas tem aqueles coisas assim Bueiros? Os é, bueiros. que tem o Aham. bueiro e a água da chuva e não causar não não se acumular muita água na rua, né? Isso. E às vezes o que que acontece, Maria? Às vezes tem um bueiro e as pessoas jogam tanto lixo na rua, né? Que o que que acontece? Quando chove, daí aquela lixarada vai tudo para os bueiros, aí entope os bueiros. Ou joga Quando o lixo bueiro no entupiu, próprio o que que bueiro, né? acontece? A Que vai água sobe jogando para a rua, né? Foi bom tu lembrar dos bueiros, porque junto com o lixo daí, né? como? Junto com o lixo, por causa que às vezes também um monte de gente vai jogando lixo em bueiro, aí eu só vejo um monte de lixo assim jogado em volta, que às vezes vai a Exatamente. chuva e vai trazendo junto com o lixo. É. Tem gente que não joga nem na rua, joga dentro do bueiro mesmo, como ela está falando, né? E aí o que que acontece? O bueiro é para escoar a água que não consegue penetrar no solo, né? E aí, se o bueiro também está entupido, aí é enchente na certa, né? Certo? Então, as enchentes, elas têm vários fatores. Pode ser que choveu demais mesmo, né? E nem o solo e nem os rios deram conta de absorver essa água. Pode ser por assoreamento, pode ser por entupimento de bueiro, pode ser por impermeabilização do solo, né? Tipo aqui em Florianópolis agora, né? A gente sabe que o nosso prefeito aí andou assaltando tudo que é rua. As pessoas acham isso o máximo, né? Gostam, porque, claro, é mais fácil tu andar numa rua asfaltada do que numa rua de lajota ou numa rua de chão batido, né? Que quando Aqui chove na fica rua da buraco. minha avó estão Só colocando que, só um lajota. pouquinho, Maria. Só que uma cidade toda asfaltada corre sérios riscos de sofrer problemas de enchente, né? Porque é um exagero, né? Asfaltam demais, e aí a gente corre sim o risco de ter bastante enchente, tá? Gente, acho que deu a nossa aula por hoje, né? Acabou agora mesmo o horário. Tá. Então tá. Então, gente, amanhã a gente continua, certo? Ok. E amanhã, depois da aula, eu vou postar o exercício lá no Classroom, tá bom? Outra, eu tenho uma dúvida sobre o exercício. Vai ser na aula ou vai ser fora? Ser fora? Não, vocês vão fazer e vão me mandar pelo Classroom, tá? Sim, mas o exercício não vai ser durante a aula, né? Não. Vocês têm até o dia 25 de agosto para entregar, tá bom? Tá, tchau, prof. Tchau, até amanhã, né? Beijo, até amanhã.